Em nosso giro na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, estamos aqui, sendo inclusive muito bem recepcionados no gabinete do deputado estadual Coronel Alberto Feitosa, o segundo mais votado do estado de Pernambuco, mais de 146 mil votos. Deputado, um dia que para o bolsonarismo, para quem é do campo de direita, um dia para reflexão. 100 dias da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente poderia começar a conversa, então, com essa temática, Rádio Agreste FM, blog do Ilamar Júnior. Quero cumprimentar a todos vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que não é um dia de reflexão só para quem é da direita ou quem é simpatizante ao presidente Bolsonaro e reconhece todos os feitos do seu governo. É um dia de reflexão e de muita preocupação para todos os brasileiros, porque o que está acontecendo com o ex-presidente, que é o arrepio total do devido processo legal, pode acontecer com qualquer outro cidadão. Se acontece com o ex-presidente, imagine o que pode acontecer comigo, que sou deputado estadual, o que pode acontecer com você, que é um comunicador, o que pode acontecer com um empresário ou um cidadão comum. Então é um dia muito preocupante. Você vê um cidadão que até hoje teve sua vida investigada, 4 visitas da Polícia Federal em diversas de seus imóveis e não se achou nada que pudesse o atacar naquilo que é o mais grave de quem exerce um cargo público, que é desvio de dinheiro, corrupção, formação de quadrilha, corrupção, o que a gente vê tanto no governo atual, lamentavelmente, uma corrupção de maior perversidade, que é a que foi praticada contra os velhinhos, os aposentados do INSS, que precisam de cada real dali que foi subtraído todos os meses do recurso dele. Então é um dia de muita reflexão e preocupação para todos nós brasileiros. Deputado, por falar no PL, Partido Liberal, estamos chegando em 2026. As articulações para o ano que vem, como é essa situação do Bolsonaro? O partido já tem claro um caminho a ser seguido ou o Bolsonaro continua ainda sendo, mesmo que de uma forma remota, a única saída ou o plano A do partido? Não, com certeza o plano A do partido. Eu digo até brincando que eu tenho 3 opções. Jair é uma, Messias é outra e Bolsonaro é a terceira. Por quê? Porque é que, sem dúvida nenhuma, a maior liderança. E não estaria sofrendo tudo isso se não tivesse, de fato, com toda essa capacidade, essa liderança e força eleitoral. Está claro que o propósito é tirar Bolsonaro das urnas e tirar de forma muito vil, como tem acontecido com outras pessoas renomadas, né? Na política. A gente viu agora um inclusive recebendo o prêmio da ONU numa situação exatamente igual a Maria Corina do Bolsonaro. Então isso é uma receita lamentável. Bom, e quais são os nossos planos? Aqui a gente está acompanhando a entrevista de um advogado e a gente sabe que o mundo jurídico ele pode tudo e pode muitas vezes fora de nossas previsões dos tempos. Não é à toa que a gente hoje tem um presidente da República condenado em 3 instâncias por mais de 33 magistrados, juízes entre ministros e que foi descondenado, colocado elegível e hoje preside o país. Nossa perspectiva é que nós vamos lutar com todos os embargos infringentes, embargo dos embargos e quem sabe a segunda turma está aí, o Fux deu um voto totalmente divergente, a OAB já se manifestou, tem incomodado muito todo o mundo jurídico, econômico, e a gente trabalha com esse foco. Nosso foco é Bolsonaro nas urnas em 2026, no PL, que é o meu partido. E se não for possível, alguém da família com sobrenome Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas seria a opção? Olha, eu não trabalho com nenhuma outra hipótese, a não ser que o próprio Bolsonaro diga. Como eu não posso falar com ele, estou aguardando os sinais, nem que seja por bombo ou de fumaça. Quando o senhor diz que não pode falar com ele, a gente sabe que as visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, elas precisam serem autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor, como alguém muito próximo ao Bolsonaro, já tentou uma dessas visitas? Já tentei e vou continuar tentando. Porque, primeiro, por uma questão muito pessoal. Eu tive a oportunidade de estar com o Bolsonaro exatamente nas 2 semanas que antecedeu sua prisão. Vi ele constrangido, bastante constrangido, usando uma tornozeleira eletrônica.
um homem que é um militar da reserva, um homem que foi 7 vezes deputado federal eleito, todas as vezes mais votado pelo estado do Rio de Janeiro, um homem que foi presidente da República, como eu falei no início da entrevista, sem nenhuma mácula que levasse ele a uma delegacia por qualquer crime que de fato incomoda a sociedade, uma agressão a alguém, um desvio de conduta sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista de subtrair riquezas ou algo de alguém, muito menos da população brasileira. Então eu acompanhei. E aí, por uma questão até de amizade, de poder ver, ouvi-lo, abraçá-lo, eu tentei falar com ele. Logicamente que depois que 2 políticos se encontram, a pauta política virá para discutir Pernambuco e conversar sobre futebol e tantas outras coisas. Vou continuar insistindo. E por falar em Pernambuco, nós tivemos na eleição passada um representante do PL, o Anderson Ferreira, disputou o governo do estado. Para essa eleição, choveu algum nome com capilaridade, com potencial para disputar o governo de Pernambuco? Caso o PL não tenha, quem seria a opção de apoio? Raquel, João ou alguma outra via que ainda deve surgir? Olha, eu vou responder essa pergunta sob o ponto de vista muito pessoal. A minha torcida é total que a gente tenha, de fato, um candidato. Nós somos o maior partido do país. Um partido onde teve um candidato a presidente da República que perdeu com menos de 1%, 0,8%. Então a gente mostra a capacidade de enfrentar nas urnas. Logicamente que aí se tem como objeção o tempo e tantas outras coisas. Mas eu acho que a gente deve fincar nossa bandeira e poder disputar. Estaríamos presentes em todos os debates da imprensa por causa do tempo e a quantidade de parlamentares que nós temos. Então eu vou lutar para que a gente tenha isso, até para poder ofertar aos pernambucanos essa oportunidade. Algumas pesquisas já foram feitas nesse sentido. E quando a gente coloca um candidato que tenha de fato a cara do Bolsonaro, ele pode chegar já no primeiro turno a 20 pontos ou mais. Então isso já forçaria o segundo turno no estado de Pernambuco, e aí você, com esse capital político de forçar um segundo turno, a gente pode negociar muitas outras coisas, que é o jogo da política. Mas esse nome ainda não existe, vamos discutir internamente, e aí eu respondo também a segunda opção. Se isso ocorre, eu não tenho hoje qualquer condição de apoiar João Campos, porque João Campos tem declaradamente defendido o governo Lula, e o vice-presidente do governo Lula é o senhor Alckmin, que é do PSB. Então resta a esperança da gente ter um candidato, ou que a governadora Raquel Lira, como disse Anderson Ferreira, ela solte a alça do caixão e entenda que o melhor do Brasil é a direita, ou no caso, ao centro-direita. E o Senado Federal? Anderson Ferreira, Gilson Machado, a gente percebe que as articulações giram em torno desses 2 nomes. O partido teria força para colocar os 2 na disputa? Olha, são 2 nomes, 2 nomes que inclusive foram testados nas últimas eleições. Gilson foi o segundo mais votado para senador, Anderson o terceiro mais votado para governador, numa diferença muito pequena para a própria governadora eleita Raquel Lira, que houve um episódio que a gente tem aqui que reconhecer com o grande apelo eleitoral, que foi a morte nas vésperas do Fernando, o saudoso Fernando. Eu tinha um bem-querer por ele muito grande. E então 2 grandes candidatos. Qual partido tem 2 grandes candidatos com tempo de televisão, com o potencial de ter um cabo eleitoral como Bolsonaro? Isso pode acontecer, sim. Pode ter os 2 candidatos ou um só. Quem vai decidir isso são eles. E como eu brinquei aqui antes da entrevista, isso é uma briga de marido e mulher. Então eu não meto a colher. Se qualquer que seja os candidatos terão meu apoio, eu torço, quem sabe, a gente ter nos 2 e até poder eleger os 2. Eu sei que é muito difícil, mas é preciso que a gente dê a oportunidade aos pernambucanos. O que a gente não pode assistir que diante de uma CPI, por exemplo, agora do crime organizado, a gente não vê um senador do PT assinar a CPI para correr no Senado. Isso é lamentável. Todo o Brasil, depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, depois da gente ver pesquisa mostrando que 26% do território brasileiro está sob o controle do crime organizado. Quem está dizendo isso não é o Feitosa, é a Universidade de Cambridge,
Cambridge, na Inglaterra. Isso é muito grave. O segundo colocado está com 13% do território. A Colômbia, que sempre é referência nos filmes policiais, tem 3%. Então, veja, são quase 50 milhões de pessoas vivendo sob o jugo daqueles que impõem a lei pela força, fazendo cidades ficarem sitiadas. Das 20 cidades mais violentas do Brasil, 12 estão no Nordeste, 10 no Ceará, 2 na Bahia, todos os governos governados pelo PT, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa, sim, oferecer um projeto de Brasil diferente. E um projeto de Brasil diferente passa pelo Senado e passa por Pernambuco não ter que passar pela vergonha de a gente ter 2 senadores do PT, a Tereza Leitão e o Humberto Costa, e nenhum dos dois querer atender a esse anseio tão grande que é a segurança pública no Brasil e no estado de Pernambuco. E para fecharmos aqui a nossa conversa, e o futuro político do deputado estadual, Coronel Alberto Feitosa, diante do mandato que o senhor vem entregando a Pernambuco, da defesa enfática da bandeira de direita, o senhor deve buscar a reeleição ou subir um pouco mais, disputar a Câmara Federal como deputado federal? Eu adoro essa Assembleia, eu amo essa Assembleia, adoro o que eu faço todos os dias aqui. Sou um dos deputados que sou presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, sou vice-presidente da Comissão de Finanças. Poucos deputados que passaram por essa casa conseguiram ocupar esses espaços. Agora, eu disse a você, eu tenho um líder. Meu líder é Jair Messias Bolsonaro. Se eu for escalado para fazer o sacrifício de ser candidato a deputado federal por ordem ou por pedido dele, eu vou cumprir. Mas o que depender da minha vontade e da vontade da minha família é continuar no lugar que eu amo e adoro, que é essa Assembleia Legislativa.